Olá, seja muito bem-vindo. Ellen Megaretz aqui. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a vida como um sistema. Como tudo na nossa vida funciona em sistema. E qual que é a definição de sistema? Sistema é um conjunto organizado, formado por elementos que se interligam, que se conectam. Ou seja, para que a gente tenha esse conjunto, esses elementos precisam estar conectados e todos em equilíbrio. Assim é no nosso corpo humano. Quando você tem algum problema respiratório, todo o sistema respiratório fica comprometido. E o corpo humano, ele é todo composto de sistema respiratório, endócrino, etc. Assim é na nossa vida financeira. Quando há algum elemento, seja do pilar estrutural, que se refere ao fluxo do dinheiro que entra e o fluxo do dinheiro que sai, não anda bem, ele afeta também o pilar comportamental, que é como nós lidamos, agimos e reagimos em relação às nossas finanças. Então, o sistema, quando algum elemento está desequilibrado, toda a nossa vida financeira não anda bem. É por isso que talvez você esteja com ela desorganizada, ou devendo, ou não está da forma como você gostaria. Fica comigo que nós vamos aprofundar sobre esse tema. Meu nome é Ellen Megaretz e eu ajudo pessoas que estão angustiadas porque chegaram na maturidade com as finanças desorganizadas a conquistarem a saúde financeira. Então, tudo na nossa vida funciona como um sistema. Vamos comparar, por exemplo, o nosso corpo humano. Se você tem uma dor no estômago, provavelmente o seu sistema digestivo já tem algum tipo de comprometimento. Seja causado pelos hábitos alimentares, por excesso de trabalho, estresse, pela má alimentação, seja no tipo de alimento ou na quantidade. Fato é que um desses elementos, seja no estômago, no pâncreas, no fígado, não anda bem. Então todo esse sistema está comprometido. E como todo o corpo humano trabalha em forma de sistema, nós temos o endócrino, o respiratório, o reprodutivo, etc., provavelmente algum outro órgão também não esteja funcionando bem. Ou seja, quando nós falamos de um sistema, as partes estão interligadas. E para que o todo funcione bem, todos os elementos precisam estar bem, precisam estar caminhando bem. Se a gente comparar, sair um pouco do corpo humano e irmos, por exemplo, para a família, para o sistema familiar, a constelação familiar trata isso de uma forma mais profunda, mas nós temos o pai, a mãe, os filhos, temos o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe da mãe, e tem todo o sistema familiar. Então, quando um membro, vamos falar da família num núcleo menor, por exemplo, quando o pai não está muito bem, ele é uma pessoa que não oferece carinho, tem uma reação violenta com os filhos, bebe muito, provavelmente os filhos vão ter algum tipo de reação em relação a isso. O ambiente familiar ele não é saudável. Então, tudo é um sistema. O que está externo afeta internamente o sistema e o que está interno. Vamos falar de empresa, eu sou administradora, me sinto extremamente confortável de falar do ambiente empresarial. Mesmo que você seja professor, um funcionário público ou um médico, você está inserido num ambiente corporativo. A empresa, a escola é um ambiente também que existe as relações de trabalho, existem os recursos internos e externos, então é uma empresa também. Vamos então para o ambiente de trabalho. Numa empresa você tem os elementos internos e os elementos externos, os elementos tangíveis e os intangíveis. Por exemplo, o que seria um elemento tangível? Os recursos físicos, as pessoas, o que ela produz fisicamente, se é uma empresa de bens, né? No caso dos professores seriam como a aula é dada. E os recursos intangíveis, a marca, a credibilidade, a liderança. Todos esses elementos afetam o sistema em que essa empresa está inserida. Se a gente pegar uma escola, por exemplo, tudo isso vai ser impactado. Se pegamos uma empresa, todos esses elementos eles se intercambiam. Então, no caso da empresa, os elementos externos seriam os fornecedores, os concorrentes, as classes, por exemplo, se for uma empresa, uma indústria, os sindicatos.
E internamente seriam a forma como a liderança trata os funcionários, a qualidade da matéria-prima. Então todos esses elementos interferem para que esse sistema, para que essa empresa esteja funcionando de forma adequada. Vamos pegar, por exemplo, o que ocorreu com as mineradoras há pouco tempo, onde o impacto que uma gestão errada, né, interna teve sobre o meio ambiente e afetou a vida de várias famílias, afetou a sociedade. Assim também é com a nossa vida financeira. Nós temos os elementos, cada elemento ele precisa de estar organizado, em harmonia. Por isso que hoje, provavelmente, talvez você não esteja com a sua vida financeira da forma como você gostaria, porque algum desses elementos está causando esse desequilíbrio e é um efeito cascata, né? Muitas vezes um elemento que não esteja funcionando de uma forma adequada desencadeia todo um processo, né? Toda a formação de um hábito ali que realmente faz com que hoje talvez você esteja com dívidas, com a sua vida financeira desorganizada, não da forma como você gostaria, não consegue juntar dinheiro, o orçamento não dá, utiliza o crédito de uma forma inadequada, por causa de algum desses elementos, seja comportamental, seja do fluxo mesmo do dinheiro que está entrando e do dinheiro que está saindo e toda essa gestão. Então vamos parar para pensar de uma forma mais profunda do impacto que alguns comportamentos expressos não só através das ações, mas do pensamento e também da palavra. Tudo isso é comportamental. Como que isso tem afetado a sua vida financeira? Então é um convite. Então eu gostaria de elencar vários comportamentos, práticas que afetam de forma prática, né, a nossa vida financeira, para que a gente não tenha a organização tão desejada. Um dos grandes comportamentos que afetam de fato a nossa vida financeira é você querer viver um padrão de vida incompatível com o que você é capaz de produzir de dinheiro. Não tem nada de errado você querer sempre mais, pelo contrário, né? A vida é feita de crescimento, esse é o conceito da prosperidade, mas você querer isso de uma forma incompatível com o que você tem atualmente não é adequado, porque causa um desequilíbrio. É o mesmo que você comer demais algo que não te faz bem, né? Vai causar algum problema de saúde, vai ter alguma reação. E qual que é a reação na nossa vida financeira de um comportamento em que você gasta mais do que o que você tem de receita? O endividamento, o desequilíbrio. O segundo fator também causador de um desequilíbrio no sistema financeiro pessoal seria uma queda na renda decorrente de eventos de toda natureza, seja através de um desemprego, a viuvez, a aposentadoria, a queda na renda por um padrão profissional, que agora você está ganhando menos, e esta queda não ser acompanhada de uma redução no consumo, uma redução no seu orçamento financeiro. Ou seja, existe a queda na entrada das receitas, mas as despesas continuam do mesmo nível. Um exemplo bem prático é o que nós estamos vivendo agora, terminando já na pandemia, foi o início da pandemia, em que as pessoas não sabiam o que fazer, houveram muitas demissões, profissionais ficaram autônomos, né? Ficaram sem poder trabalhar. Então, nesse período, houve uma queda efetivamente na renda e muitas pessoas não estavam preparadas para isso, porque não tinham reserva, não ajustaram o orçamento. E o que acontece nessa hora? Existe um endividamento. Você vai ter que ir para o mercado buscar um crédito. E muitas vezes, no desespero, esse crédito é a pior alternativa, porque aquele primeiro crédito que você utiliza é o cartão de crédito, o cheque especial, que é um crédito caro. E muitas pessoas utilizam esse cartão de crédito e esse cheque especial e ainda assim não ajustam o orçamento. E isso é que traz uma bola de neve. Porque se a sua receita diminuiu, você tem que imediatamente, a primeira ação é ajustar o seu padrão de vida. Dói, né? É verdade, porque a gente vai ter que reduzir as despesas, vai ter que cortar coisas, mas a realidade é essa. Ou faz isso, ou depois paga um preço alto.
Claro que isso está sempre acompanhado também de uma atitude de aumentar a sua renda. Mas até para você ter tempo de aumentar essa renda, você precisa, em primeira mão, ajustar esse orçamento. O terceiro comportamento e terceiro fator seria o mau uso do crédito. Eles estão todos interligados, né, gente? Então, assim, o mau uso do crédito é você ganha X e gasta 100% que você ganha. Comprometido com aquele custo fixo mesmo, aquele custo que todo mês, independente do que acontecer com você, ele vai ter que ser pago. Só que você tem o desejo, ou as viagens, ou o lazer, ou as emergências, e aí o que você faz? Vai lá e usa o cartão de crédito. E você desconsidera isso no seu orçamento, você não controla. Então o cartão de crédito ele passa a ser como se fosse um complemento da sua renda. Então esse é um fator de um endividamento crônico, de uma desorganização financeira crônica. É muito importante aprender a lidar com o cartão de crédito. Isso tudo, gente, eu ensino na minha mentoria FM, em que a gente aprofunda bastante em como fazer isso. Um outro fator de causa de desequilíbrio no sistema financeiro seria exatamente esse autoendividamento. E eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso, porque a gente percebe assim, vamos pegar, por exemplo, os funcionários públicos, os professores, em que o autoendividamento muitas vezes é causado pelo crédito fácil. Gente, não é só professor e funcionário público, tá? Eu estou dando um exemplo, inclusive baseado até em pesquisas que a gente tem do nível de endividamento dessas pessoas, porque existe uma oferta muito grande do empréstimo consignado. Não sei se é o seu caso, mas os bancos sabem que o professor ele tem uma renda certa, o funcionário público ele tem independente do que vai acontecer, tá aquilo ali, tem uma estabilidade. Então existe uma oferta muito grande e muitas vezes por causa dessa desorganização que começou lá na falta do orçamento, a gente pega, né? A gente não, mas as pessoas que muitas vezes não fazem esse controle, vai fazendo empréstimo e aquilo ali vai mascarando o seu padrão de vida até chegar num ponto, tem casos que a pessoa muitas vezes não tem o que receber no final do mês, porque o nível foram tantos empréstimos, né, realizados, e eu tenho casos, né, em que não existe essa regra de tem um tanto por cento da renda, eles não respeitam tantos por cento para aquela instituição, mas a outra instituição também considera tantos por cento e a outra também considera tantos por cento. É muito cruel o que o sistema financeiro faz, a ponto do profissional, existem casos no final do mês não ter o que receber, em parar tudo para poder reorganizar todo esse processo de endividamento de tantas dívidas que foram feitas. Então uma das causas desse desequilíbrio nesse sistema financeiro seria o crédito fácil e o mau uso desse crédito fácil, seja através do cartão, do cheque especial ou de empréstimos consignados. Um outro fator de endividamento e de desequilíbrio do sistema seria você misturar o seu dinheiro com o dinheiro do seu negócio. E quando eu digo seu negócio, não só para os empresários, microempreendedores, empreendedores, mas também os profissionais liberais que são considerados empreendedores. Se você tem um consultório médico e 100% da sua renda vem do consultório médico, você é um empreendedor, não é isso? E misturar o dinheiro do consultório com o seu dinheiro pessoal, quer dizer, não ter uma planilha de custo para os custos da empresa, a vida financeira da empresa com a sua vida financeira é um grande fator de desequilíbrio do sistema financeiro pessoal, ok? Além disso, nós temos algo que pode parecer, talvez para você não seja algo normal, mas é muito comum no Brasil, a gente percebe isso, emprestar o nome, emprestar a conta, emprestar o cartão de crédito para pessoas, para familiares. Existem pessoas que fazem disso uma prática comum ou para amigos. Qual que é o problema disso, gente? Se for algo pontual, não tem problema nenhum. O problema é que você tem que estar preparado para que essa pessoa na qual você emprestou o seu nome, ou seja, para fazer um empréstimo, ou seja, para usar o cartão, ela pode não honrar esse compromisso. E se ela não honrar? Você está preparado ou preparada para arcar com essa responsabilidade financeira? Muitas pessoas estão com a vida completamente desorganizada por causa disso.
porque a outra pessoa que você pensou que estava ajudando não honrou aquilo que ela prometeu. Eu já vi pessoas quebrarem, perderem tudo por causa disso. E perderem tudo para familiares, para irmãos, né? Meu pai é um exemplo desse. Então, muito cuidado com essa questão de não saber dizer não. Porque quando não sabemos dizer não para o outro, nós dizemos não pra gente, né? Toda vez que você fala sim pro outro, você fala não pra você. Então, se você não tem como ser um avalista, por exemplo, se você não tem condições financeiras de arcar com a possibilidade daquela pessoa não honrar o compromisso, então é preferível você dizer não, ok? Um outro fator, os dois caminham juntos, né? A falta do hábito de fazer reservas e por isso também a falta do hábito de estar preparado financeiramente para as despesas sazonais, mesmo sabendo que elas existem, que elas vão ocorrer. Você sabe que ano que vem você vai ter que pagar o IPVA do seu carro, vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar material escolar e matrícula na escola, vai ter que pagar o imposto de renda, se você é um profissional que paga imposto de renda. Então você já sabe que isso vai ocorrer, mas se você não se prepara, o que acontece? Você muitas vezes tem que, para honrar esse compromisso, desequilibrar o seu orçamento, pedir empréstimos e aí desorganiza tudo. E desorganiza tudo não é de uma hora para outra, você provavelmente vive numa desorganização constante. E o que acontece com isso, gente? Isso tudo são razões para a gente refletir, né? O quanto existe de impacto na sua saúde física, no seu bem-estar. Porque quando a gente fala de saúde física, nós estamos falando não só da ausência de doença, nós estamos falando do bem-estar, da felicidade, né? Porque se entra ano e sai ano, você está sempre pedindo empréstimo, apertado, para poder arcar com esses custos que você já sabe que vai ocorrer. E aí, além disso, vem o imprevisto, né? Já entrando num outro fator daquelas coisas que podem ocorrer, que nós estamos sujeitos, faz parte da vida, ter acidente, ter doença, faz parte da vida a gente ter que ajudar um filho, ter que ajudar um pai. E estar preparado financeiramente para isso tem que ser contemplado no seu orçamento. Por isso que a gente tem que sempre viver 2, 3 passos abaixo daquilo que a gente tem de receita, para se preparar para esses momentos, né? Então bate um carro e o valor que você vai ter que pagar excede a franquia, estraga alguma coisa na sua casa e você não tem reserva, o que acontece? Vai para o crédito caro e desorganiza todo o sistema, porque a vida não para, né, gente? As despesas mensais, elas continuam sendo pagas. Independente do que ocorre, você vai ter lá sua água, luz, telefone, supermercado, escolão, padaria, empregado, escola de filhos, tem os seus gastos pessoais, os gastos com carro, isso é fixo. Então isso tem que estar listado. Então um dos grandes fatores é você não ter esse orçamento organizado, né? Você não saber exatamente o seu custo fixo, vai vivendo e vai pagando, de acordo com o que dá. Isso é um dos grandes fatores de desequilíbrio do sistema financeiro. Na verdade, é um dos principais. Na minha mentoria FM, o primeiro passo quando a gente fala do pilar estrutural, que é da entrada do dinheiro e da saída, organizar esse orçamento. Eu ensino, mas eu vou deixar um presente para vocês. Fica comigo até o final. Agora eu queria falar de 2 comportamentos, é um puxãozinho de orelha, sabendo que todos nós temos esses comportamentos em alguma medida. E na verdade aqui trata-se da autorregulagem, que é o vitimismo e a negligência, você fingir que aquilo ali não é importante, não dá a devida atenção. O vitimismo é sempre buscar um fator externo, uma culpa externa, né? Atribuir a fatores que fogem do seu controle a razão por você estar com a sua desorganização. Você pode continuar fazendo isso, tá tudo certo, né? Mas não vai mudar. Enquanto você não assumir que falta você parar tudo, se organizar e estar preparado, porque a vida não vai parar. Se hoje você está vivendo um problema, daqui a pouco vai viver de novo outro tipo de problema. A vida é isso, são eternos desafios que a gente vai superando, melhorando e sabendo lidar com isso. Então atribuir ao governo, atribuir ao desemprego, atribuir à família, não resolve o problema. Isso é o que a gente chama da postura do vitimismo. O que resolve é você olhar para a sua vida financeira, fazer um orçamento de quanto você gasta,
quanto pode ser comprometido, deixar uma margem para as emergências e iniciar um processo de poupança para depois começar a investir, ok? Isso tudo também eu ensino. E o outro comportamento seria o comportamento de negligenciar mesmo, de você, agora que você está vendo esse vídeo, tem acesso a esse conteúdo. E mesmo assim, se você não colocar suas despesas no papel, você vai estar sendo negligente. Às vezes não é negligência, é falta de conhecimento. A educação financeira no Brasil, ela não é ensinada na escola, não é ensinada no trabalho, não é ensinada na família. E aí nós vamos ter um outro fator sobre família daqui a pouco que eu vou falar. Então, a falta de conhecer e os mitos de achar que é muito difícil, que é destinado só para algumas pessoas, faz com que a gente vá vivendo e deixando a vida me levar e vai fazendo. Mas a partir do momento que você sabe que é possível organizar, né? Num vídeo desse eu tô te falando, é possível, é simples. Se você não quer fazer através de uma planilha, faz num caderno, é muito simples, né? Organizar as entradas e as saídas, isso vai te dar um poder. Se você não faz isso, você está negligenciando o planejamento, ok? Um outro comportamento e um outro hábito também responsável por causar esse desequilíbrio na nossa vida financeira é a questão de usar o parcelamento do cartão de crédito. Volto novamente ao cartão de crédito. Ou seja, você compra algo e parcela várias vezes e não considera isso no seu orçamento. Então, quando você parcelar, tá tudo certo, principalmente se não tiver juros, você precisa de colocar isso no seu orçamento para saber que aquilo ali vai compor as suas despesas durante X tempo. E se você continua consumindo indiscriminadamente, não leva em consideração, e aí o que acontece? Quando começa a vir nas cobranças, você vê, poxa, fiz besteira, não devia ter feito isso agora. Exatamente porque você não tinha um planejamento, não olhou para o tempo. E aí pode vir um desemprego, você não tem reserva, parcela uma coisa por muito tempo e aí depois fica desempregado. Ou não tem reserva, parcela uma coisa durante muito tempo e aí um filho adoece, você tem que aumentar ali uma despesa por causa disso. Então é importante sempre colocar no seu orçamento o parcelamento, ok? Então um hábito muito importante a ser colocado aí é o hábito de comprar à vista. É um dos primeiros passos para você começar a ter o poder financeiro de volta, né? Eu compro quando eu tenho, porque eu gero um desequilíbrio quando eu quero comprar algo que eu nem produzi aquele dinheiro ainda. Claro, gente, existem situações que você vai precisar de fazer isso, tá tudo certo. Não são regras rígidas, mas de modo geral, você sempre vai ter mais saúde financeira se você usar o cartão de crédito como uma ferramenta estratégica e não como uma extensão da sua renda, ok? Além disso, existem outros eventos que a gente não está preparado, como a aposentadoria, a viuvez, o desemprego, não é isso? A queda no padrão de vida pela queda de renda. Se você não se preparar para isso, isso vai causar um desequilíbrio. Então, se, por exemplo, você já está na maturidade acima de 65 anos, 70 já está aposentado, foi acostumado com um determinado padrão de vida, mas esse evento de parar, né, reduzir as suas atividades, foi acompanhado de uma queda na renda, você não ajustar o seu padrão de vida vai causar um desequilíbrio que pode ser muito grande, principalmente se ele se perpetuar durante muito tempo. Então o que tem que ser feito de forma imediata? Parar tudo e ajustar a sua nova realidade. O que não significa que você não possa ter uma nova carreira, algo inclusive onde você vai usar o seu capital intelectual, fazer algo inclusive que possa preencher a sua alma. Isso é um outro pilar. Mas, independente disso, se você se aposentou, ficou viúva e eram duas rendas ali no ambiente familiar e agora só tem uma, imediatamente você precisa de ajustar. Não existe outra saída, a não ser que você comece a abrir mão daquilo que você conquistou, em termos de patrimônio. E aí você pode empurrar um problema para frente. E para frente vai ficar pior, porque se a gente vai viver muito, ter uma vida longa e sem saúde financeira, causando um adoecimento, não é bem legal, né, gente? Um outro fator seria os filhos que começam a trabalhar muito tarde e só dão despesa. Então, às vezes os filhos estão lá com 30 anos, ainda estão em casa, os pais não se prepararam para isso, ou aqueles filhos que voltam para casa
e voltam às vezes com os netos. E voltar para casa não no sentido de morar na família, mas com ele vem o custo financeiro. E aí você tem aquela tal da geração sanduíche. Você hoje estava preparando para se aposentar, ou para trabalhar menos, ou para cuidar de você, passou uma vida inteira você cuidando dos filhos, cuidando de todo mundo e não cuidou de você, e agora eles retornam para casa e você nem vai pensar em cuidar de você, porque aí vem junto os netos e etc e tal, e você não sabe dizer não. Então também é um comportamento que só você vai poder mudar, em que você deixa de estar cuidando de você para cuidar de todo mundo. Isso também é um fator de desequilíbrio, não estar preparado para ajudar os filhos a se tornarem independentes. Ou até mesmo quando eles se tornam independentes, para poder saber dizer não nos momentos adequados. E tudo isso são fatores de desequilíbrio financeiro, pessoal. E como, gente, fazer para que exista a saúde financeira? Todos eles, assim como na saúde física, são causadores de adoecimento. Por exemplo, na saúde física, você não dormir direito, não se alimentar bem, todos esses fatores causam adoecimento físico, não é isso? E no financeiro, a mesma coisa. Você continuar bancando filhos indefinidamente, mesmo quando você já não tem a mesma saúde e gostaria de estar reduzindo a sua atividade. Você pedir empréstimos o tempo todo porque você não ajusta o seu orçamento. Enfim, todos aqueles comportamentos ali são causadores de adoecimento. E como a nossa vida ela é um sistema, se adoece uma parte, a outra adoece também. Inclusive o corpo físico está completamente ligado às nossas finanças, porque nós temos o pilar estrutural, que é o pilar do dinheiro que entra e que sai, mas nós temos o pilar comportamental, que são as emoções, como nós pensamos sobre dinheiro, como nós reagimos. E se uma desse pilar aqui comportamental não está legal, muitas vezes você tem um adoecimento, uma tristeza que não cura, uma hipertensão, uma diabetes, tudo isso está interligado. E como fazer para retomar o controle, o comando, para retomar a saúde financeira? São vários passos. Eu ensino na minha mentoria e tem que ter, o primeiro deles, um método. Fazer isso sozinho muitas vezes é muito difícil, principalmente para nós que estamos na maturidade. São anos de comportamentos às vezes equivocados, inconscientes. Você não muda de uma hora para outra. Hábitos, para construir um novo hábito, exige tempo, mas exige método. E o que o método traz? Ele economiza o seu tempo. Tempo, gente, que nós sabemos que não é mais o mesmo. Provavelmente, eu não sei a sua idade, nós temos mais anos vividos do que anos a viver. Então, economizar tempo e automaticamente economizar energia é o ouro para que a nossa vida, para que você desfrute do que existe de melhor da vida financeira organizada. E isso pode ser adquirido de uma forma super eficiente através de uma metodologia. E é isso que eu ensino na minha mentoria FM. A você organizar o pilar comportamental, tomar consciência daqueles comportamentos que desencadeiam uma forma errada de lidar com o dinheiro e também te ofereço ferramentas e um método de definitivamente organizar a sua vida financeira. Definitivamente você comandar as suas finanças de uma forma leve, de uma forma possível, sem mitos. Então, quando você tem um método, você consegue fazer isso de uma forma estruturada e de uma forma rápida, economizando milhões de livros que você vai ter que ler, cursos que você vai ter que fazer, fora a energia que você vai ter que ter para poder colocar em prática. E um método, gente, através de uma mentoria, porque não adianta só um curso gravado, onde você compra, tá lá as aulas. Se você chegou onde você está, você vai precisar de força, né? Motivação para poder fazer isso, de uma comunidade, porque é muito mais fácil fazer isso em conjunto. Isso também a gente oferece. O segundo ponto seria o mentor, método e mentor. Um professor, uma pessoa que de preferência já tenha vivido o que você já viveu em algum grau e tenha saído disso, aprendido, criado uma estrutura para poder lidar com esses comportamentos errados. E eu sou essa pessoa.
Eu vivi vários problemas financeiros em determinado momento da minha vida, por desorganização, por falta de foco, por desconhecimento, por não conhecer, por não saber como fazer, porque eu não aprendi em casa, não aprendi no trabalho, não aprendi na escola, eu ganhava, não sabia gastar. Então eu desenvolvi um método que é aplicável, que pode efetivamente te ajudar a sair dessa, se é o seu caso, né, dessa estagnação, ou dessa desorganização, ou dessa bagunça financeira. O terceiro passo seria a vontade, né? Porque se você tem o método e o professor, é muito importante que você tenha vontade de fazer definitivamente essa mudança. A vontade é uma potência da alma. Inclusive eu tenho um texto que eu vou deixar de presente para vocês, que fala do poder transformação da vontade. Ela que nos move, que nos tira do lugar. Então essa vontade, quando acompanhada de uma metodologia, de um mentor, de uma comunidade, são os recursos que você precisa para efetivamente iniciar o processo de mudança. Então, estamos chegando ao final desse conteúdo e eu gostaria de deixar alguns presentes para você que ficou comigo até agora. Eu vou deixar então esse texto que fala sobre o poder transformador da vontade e vou deixar também um link para você baixar um e-book que lá existe um resumo do meu método. Existe também umas planilhas guias para que você comece desde já a organizar a sua vida financeira, a listar as suas despesas, para que você possa tomar consciência do terreno. É o primeiro passo, gente. Então vai lá, clica no link, deixa o seu e-mail, seu WhatsApp e baixa esse e-book que é gratuito, que vai com certeza te ajudar bastante. Aproveita. E eu queria te fazer 3 pedidos. O primeiro deles é para seguir a gente no YouTube. Se esse conteúdo fez diferença para você, na hora que você for lá baixar o e-book, já clica no link do YouTube, já ativa o sininho das notificações para seguir e para principalmente ser avisado da próxima aula, porque nessa correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então eu vou te mandar um aviso para você, olha, tem aula nova, porque essa sequência de conteúdos vai ser um super apoio para você nesse processo de mudança. E aproveita, já segue no perfil no Instagram, se é uma rede social que você segue, ou no Facebook, onde a gente também compartilha conhecimentos por lá. E se você achou que fez diferença para você e tem pessoas que você acha que poderia também desfrutar desse conhecimento, compartilha. Faça isso de coração aberto. E o último pedido que eu queria te fazer é para falar se você gostou ou não gostou, fazer algum comentário, porque eu fico sabendo exatamente o que está fazendo diferença para você, alguma dúvida que você tenha, para que a gente possa criar novos conteúdos em cima dessa sua demanda. E por último, eu tenho uma turma da Mentoria FM que vai ser aberta em breve. Tem uma lista de espera, vou deixar o link também, se você quiser, é gratuito. Antes de lançar a mentoria, eu sempre faço um workshop onde eu distribuo muitos conteúdos, muitos deles é o que eu ensino no meu curso. Então deixa seu e-mail, seu WhatsApp para a gente poder te avisar de quando vai ser esse workshop. E se você achar interessante, se você achar pertinente, se for o seu momento, quem sabe você passa a ser um aluno ou uma aluna minha no próximo curso. Vai ser uma honra te acompanhar nessa jornada. Queria deixar um beijo, te agradecer por ter ficado comigo até o final e até a próxima.